Você já sentiu um vazio que não sabe nomear? Uma tristeza silenciosa que te acompanha mesmo nos dias em que tudo deveria estar bem? Sorrisos nas fotos, tarefas cumpridas, uma vida aparentemente em ordem, e ainda assim, algo dentro de você permanece inquieto. Como se uma parte esquecida de si mesmo estivesse tentando emergir, mas fosse constantemente abafada pela rotina, pelas expectativas, pelas exigências do mundo. Talvez você conheça bem essa sensação. Talvez você tenha aprendido a conviver com ela. Mas há algo que precisa ser dito. Esse vazio tem um nome. Carl Gustav Jung chamou de perda do self, o rompimento entre aquilo que somos e aquilo que fomos forçados a ser. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse silêncio profundo onde a alma grita. Vamos explorar o que acontece quando você vive uma vida que não é sua. E por que, muitas vezes, é justamente nesse momento de desconexão que sua energia começa a definhar, sua presença perde força e a tristeza se instala como um nevoeiro invisível. Se esse tema ressoa com você, curta este vídeo, comente ao final como essa jornada toca sua história e compartilhe com quem também sente que algo essencial está faltando. Agora feche os olhos por um instante e escute. Talvez a sua alma esteja falando com você neste exato momento. Jung dizia que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. E não há submissão mais dolorosa do que viver segundo um script que não foi escrito por você. Desde cedo, aprendemos a desempenhar papéis. O filho exemplar, a esposa ideal, o profissional de sucesso. Mas quanto de você ficou para trás nessa trajetória? Às vezes a alma começa a gritar de forma sutil. É aquela angústia ao acordar pela manhã, a falta de entusiasmo diante das conquistas, a sensação de estar apenas sobrevivendo num mar de compromissos. O corpo segue, a mente cumpre, mas a alma está longe. É como estar presente, mas ausente de si. Jung acreditava que a psique humana busca incessantemente a totalidade. E a totalidade só é possível quando integramos todos os aspectos do nosso ser. Não apenas o que é aceitável, mas também aquilo que foi reprimido, ignorado ou julgado indesejável. Quando você vive apenas uma versão superficial de quem é, sua aura enfraquece, sua energia se confunde e o mundo deixa de refletir sua verdadeira luz. E é aí que começa o grito silencioso. A dor emocional que não tem causa aparente. A exaustão sem esforço físico. A sensação de estar em um lugar errado, mesmo quando está onde deveria estar. Esse grito da alma é muitas vezes o chamado para retornar. Retornar à essência, ao self, àquela parte de você que sabe exatamente quem você é. Mesmo quando sua mente já esqueceu. Mas o retorno exige coragem. Coragem para questionar tudo aquilo que você aceitou como verdade, inclusive a imagem que construiu de si mesmo para ser amado, aceito ou reconhecido. É comum que as pessoas entrem em colapso emocional justo quando tudo parece estar indo bem, no mundo externo. Conquistas, estabilidade, elogios, e mesmo assim algo se parte por dentro. Não é loucura. É a alma tentando te salvar antes que você desapareça por completo dentro de uma vida que não é sua. Neste estágio, o inconsciente começa a enviar sinais, sonhos perturbadores, sintomas físicos sem explicação, sentimentos de apatia profunda, crises existenciais. Não são punições, são mensagens. Mensagens codificadas na linguagem simbólica da alma, tentando dizer: volte para casa. Volte para você. E você? Sabe onde fica essa casa interior? Sabe reconhecer os sinais que seu próprio espírito tem enviado? Ou tem silenciado esse chamado em nome da funcionalidade, da lógica, do medo? Se sua alma tem gritado em silêncio, saiba, você não está sozinho. Muitos vivem nesse descompasso entre o que são e o que se tornaram, para sobreviver. Mas existe um caminho de volta. Ele começa pela escuta. Escutar com o coração, com o corpo, com a intuição. Escutar os silêncios, os incômodos, os vazios. Porque o que parece vazio pode, na verdade, ser espaço. Espaço para você finalmente florescer como quem é.
Existe um momento sutil, quase imperceptível, em que começamos a nos perder de nós mesmos. Não acontece de uma vez. É gradual como a água que esquenta aos poucos e, quando nos damos conta, já está fervendo. Começamos aceitando pequenos compromissos que não ressoam com nosso coração. Depois, silenciamos nossa intuição para agradar. Nos adaptamos, sorrimos quando queríamos dizer não. Nos calamos quando algo gritava por dentro. E assim, passo a passo, nos afastamos daquilo que é verdadeiro em nós. Carl Jung chamava esse processo de identificação com a persona, a máscara social que desenvolvemos para funcionar no mundo. A persona não é um erro. Ela é necessária em certos momentos, no trabalho, nas interações sociais, nas regras, do convívio. Mas quando confundimos essa máscara com quem realmente somos, começa o drama da alma, o autoabandono silencioso. A alma, essa parte profunda, instintiva e sagrada do nosso ser, não tolera mentiras por muito tempo. Ela é paciente, mas não passiva. Ela espera já até que você esteja pronto para ouvir. E ela fala, não com palavras, mas com sensações, com aquele peso no peito ao tomar decisões que vão contra o seu íntimo, com o cansaço inexplicável após interações vazias, com o silêncio ensurdecedor que vem mesmo cercado de vozes. A desconexão da alma não é apenas um sofrimento emocional, é um desequilíbrio energético. Quando você vive uma vida que não é sua, sua aura enfraquece. Ela perde brilho, perde foco, perde densidade, e com isso, tudo ao redor começa a parecer mais pesado, mais difícil, mais cinza. Você começa a atrair situações e pessoas que reforçam essa desconexão, porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde à sua frequência energética, e a sua frequência vibra mais alto quando você é verdadeiro com o que sente. Mas é preciso coragem para tirar a máscara. Jung dizia, as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar encarar a própria alma. E é verdade. Preferimos muitas vezes continuar no sofrimento conhecido do que nos aventurar no caminho desconhecido da autenticidade. Por quê? Porque ser quem somos de verdade exige que toquemos em feridas antigas, exige que desaprendamos as histórias que contaram sobre nós e que aprendemos a contar também. Exige que olhemos de frente para nossas sombras, nossos desejos não vividos, nossas emoções reprimidas. A alma grita em silêncio quando você trai o próprio chamado, e esse grito se manifesta como desânimo crônico, insatisfação constante, dificuldade de sentir prazer nas coisas simples. Você pode até estar vivendo uma vida certa aos olhos dos outros, mas se ela estiver desalinhada com o seu coração, ela será para você uma prisão dourada. E você sabe o que acontece. Com uma alma aprisionada, ela começa a adoecer, não apenas emocionalmente, mas também no corpo. A psique fala por meio do físico. Jung dizia que muitas doenças são, na verdade, tentativas da alma de se curar. Quantas dores você carrega hoje que, na verdade, são sinais da sua essência pedindo passagem? Quantas vezes você se perguntou, por que estou aqui? Para quem estou vivendo? E se a resposta for para agradar, para ser aceito, para não decepcionar, saiba que essa é a raiz de um sofrimento que não vai embora com remédios ou distrações. É preciso se olhar com honestidade radical. É preciso perguntar, quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? O que me move quando não estou atuando para o aplauso externo? O que me inspira quando não estou tentando ser alguém idealizado? Essas perguntas não trazem respostas imediatas, mas elas abrem caminhos. E o mais bonito é que, quando você começa a andar nessa direção, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Sim, algumas pessoas se afastam, alguns cenários desmoronam, mas não é perda, é limpeza. É a vida fazendo espaço para que você possa, enfim, habitar seu próprio lugar no mundo. Porque a alma nunca desiste de você. Ela apenas se recolhe, esperando o momento certo para te reencontrar. E esse momento pode ser agora. Você não precisa de mais máscaras, não precisa se encaixar onde não cabe, nem se moldar para ser visto. Você precisa voltar,
voltar para dentro, porque é lá que sua alma espera. Não com pressa, não com cobrança, mas com o silêncio maduro de quem sabe que tudo tem sua hora. Carl Jung dizia que o Self é o centro regulador da psique, a totalidade que nos habita mesmo quando não temos consciência dela. É esse Self que sussurra quando você está prestes a repetir um padrão destrutivo. É ele que sonha à noite com símbolos que te mostram o caminho que você se recusa a ver durante o dia. É ele que faz sua intuição arrepiar a pele quando algo não está certo. O Self não impõe, ele propõe. E quando você começa a escutá-lo, a vida muda, não do lado de fora, mas de dentro. A percepção se expande. Você começa a notar os sinais, as sincronicidades, os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. É como se a alma começasse a pintar o mundo com novas cores. Essa reconexão não exige fórmulas mágicas. Ela começa na escuta sensível, na disposição de estar presente consigo mesmo, mesmo quando o que se apresenta é dor, medo, insegurança. É preciso aprender a sentar com o que dói, sem fugir, sem racionalizar, sem se distrair. A dor, muitas vezes, é o portal que leva você para o seu interior mais profundo, aquele lugar onde a alma ainda pulsa viva. E quando você chega nesse lugar, mesmo que por instantes, algo começa a mudar. Sua presença muda, sua energia muda, sua aura, silenciosamente, começa a se tornar mais coerente, mais clara, mais forte. Porque, como vimos, a aura não é uma luz mística que brilha do nada, ela é o reflexo da sua verdade integrada. Jung dizia que a individuação, esse processo de se tornar quem se é uma jornada espiritual. Não religiosa, não dogmática, mas profundamente transformadora. É o processo pelo qual você deixa de viver para fora, para finalmente viver de dentro. É quando você não precisa mais de validação externa para se sentir inteiro. Você simplesmente é. E esse ser começa a impactar o mundo ao seu redor de maneira silenciosa, porém incontestável. As pessoas te sentem antes de te ouvir. O ambiente muda quando você chega. Alguns se aproximam, sentindo como se tivessem reencontrado algo perdido. Outros se afastam, assustados pelo espelho que você representa. Mas você não se molda mais, porque agora você sabe. A sua alma tem um timbre único, e negar esse som é como apagar o único instrumento que só você pode tocar. Quando você começa a viver em coerência com quem realmente é, sua energia deixa de se dispersar. Ela se concentra, ela se ancora. E é aí que sua presença começa a ter um impacto que vai além das palavras. Você não precisa mais convencer ninguém. Sua própria existência se torna uma mensagem. Uma mensagem de verdade, de inteireza, de liberdade. Mas esse estado não é constante. A vida continua com suas dores e confusões. A desconexão pode voltar e volta. Mas agora você tem um mapa, um ponto de retorno. Você já sabe onde a alma habita e como chegar até ela novamente. E esse saber é ouro. Você percebe que ao se reencontrar, não se torna um novo eu. Você, na verdade, se torna inteiro. Porque tudo o que viveu, as quedas, os desvios, os erros, fazem parte da sua construção. Nada foi em vão. Cada capítulo da sua história te trouxe até aqui. E agora você começa a escrever a partir de dentro. É por isso que o mundo muda quando você muda. Não porque as circunstâncias externas se transformam de imediato, mas porque você agora enxerga com os olhos da alma. E quando a alma vê, ela cura. Existe um instante quase imperceptível em que algo muda por dentro. Não é uma grande revelação, nem uma explosão de certezas. É um suspiro, um pequeno alívio, como se depois de tanto tempo em silêncio, a alma dissesse: "Obrigada por me ouvir." Esse momento chega quando você para de fugir, quando aceita sentar-se à mesa com sua própria sombra, quando deixa de se castigar por não ser aquilo que o mundo esperava e começa a se acolher exatamente como é. Nesse instante, o grito da alma se transforma em canção, e mesmo que o mundo não entenda a melodia, você entende. Carl Jung dizia que a individuação, tornar-se quem se é, não significa perfeição.
significa totalidade, incluir a luz e a sombra, aceitar a contradição como parte da natureza humana. E ao fazer isso, algo extraordinário acontece. Você para de se dividir internamente, e quando a divisão cessa, a energia flui, a criatividade retorna, a vitalidade renasce, a intuição se torna clara como água de nascente. Você começa a se sentir em casa dentro de si. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora você caminha com verdade. E isso por si só já é cura. É nesse ponto que sua presença começa a se expandir. As pessoas te sentem mais íntegro, mais sereno, mais você. E sua aura, esse campo invisível que carrega sua vibração psíquica e espiritual, começa a agir como um bálsamo para os que te cercam. Alguns vão te estranhar, outros vão te amar com uma intensidade inesperada, mas você não será mais indiferente. Sua energia tocará, mesmo em silêncio, e não porque você busca atenção, mas porque a sua coerência se tornou magnética. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. A sua simples presença carrega a força do que é verdadeiro, e o verdadeiro sempre reverbera. Talvez você ainda sinta medo. Medo de desapontar, de perder vínculos, de ser mal interpretado. Mas olhe bem, o que você perde ao ser quem é, não era realmente seu. E o que permanece, ou chega, nesse estado de verdade, tem raízes mais profundas do que qualquer laço forjado pela conveniência. A alma só grita quando é silenciada, quando vive aprisionada em papéis que não reconhece. Mas quando você dá espaço, escuta, acolhe, ela canta. E essa canção não precisa ser compreendida por todos. Ela só precisa ser sentida por você. Você não está aqui para viver a vida de outra pessoa. Você está aqui para encarnar sua própria essência. E ao fazer isso, mesmo em silêncio, você cura partes do mundo. A sua verdade é medicina. O seu olhar pode ser portal. A sua jornada, com todas as suas cicatrizes, pode ser mapa para outros que ainda estão se perdendo. Por isso, não se encolha mais. Não disfarce seu brilho. Não silencie seu coração em nome da adaptação. A alma que grita em silêncio dentro de você só quer uma coisa: ser vivida. E quando você finalmente responde a esse chamado, tudo muda. Se esse vídeo tocou sua alma, curta, compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem. E escreva nos comentários: minha alma não será mais silenciada. Essa será nossa senha secreta. Os que reconhecem, saberão. Os que sentem, se encontrarão. Até o próximo encontro, onde nossa presença será o próprio ensinamento, em silêncio, mas inteiro.